Senhoras e senhores, bom dia. Informamos que esta palestra está sendo transmitida via web. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região promove a palestra Desafios da Gestão por Competência na Administração Pública, com a palestrante professora Sônia Goulart, da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, de Brasília. Este evento integra o projeto de implantação nas unidades administrativas e judiciárias do TRT-MG do modelo de gestão de pessoas por competências. A iniciativa, que veio a ser incrementada pela Resolução 092/2012 do CSJT, na qual são estabelecidas as diretrizes para implementação deste modelo de gestão no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, tem a coordenação da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, com atividades voltadas, inicialmente, ao corpo gerencial da instituição. Compõem a mesa de abertura a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Deoclésia Amorelli Dias. A palestrante, professora da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, de Brasília, Sônia Goulart. O diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Guilherme Augusto de Araújo. O secretário-geral da Presidência do TRT da Terceira Região, Eliel Negro Monte Filho. A diretora judiciária do TRT da Terceira Região, Sandra Pimentel Mendes. O diretor de Coordenação Administrativa do TRT da Terceira Região, Carlos Ataíde Valadares Viegas. A diretora da Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Maria Beatriz Abreu Rodrigues de Souza. Para suas palavras, convidamos a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Deoclésia Amorelli Dias. Bom dia a todos, senhores componentes dessa mesa, todos os demais servidores e colegas, que eu estou vendo dois ali presentes, que estão no auditório. Doutora professora Sônia Goulart, seja muito bem-vinda a essa casa, que já conhece, mas a sua presença aqui, realmente, nós é que devemos, somos felizes por ter essa oportunidade deste aprendizagem, deste contato. Seja muito bem-vindo e a casa estará sempre aberta, dentro da sua possibilidade, né? Eu não vou tomar tempo da professora Sônia, porque o curso é pequeno, a palestra é um tempo relativamente, para um tema tão importante, o tempo é relativamente curto. Mas eu gostaria de trazer assim, apenas alguma observação quanto à nossa responsabilidade, né? A minha e a de todos que estamos aqui, porque nós somos os gerentes, nós, por o dedo de Deus ou por uma outra coisa, nós estamos, neste momento, à frente do Tribunal Regional do Trabalho, e todos os senhores responsáveis, né, por um determinado grupo. E eu digo que é um momento muito importante, porque a Justiça do Trabalho e a administração pública está passando por um momento totalmente novo. Nós estamos deixando uma era para trás e entrando numa era inteiramente nova. Então, por acaso ou não, os senhores foram escolhidos, né, de acordo com os critérios próprios, para estarem à frente desse trabalho hoje. E ressalto isso porque é muito importante, né, professora Sônia, que a administração pública tem tomado uma característica, um rumo totalmente diferente. Nós saímos do fundo do quintal e fomos para a varanda agora. Então, na varanda, o que significa? É toda a transparência possível do que está acontecendo aqui dentro. Então, a responsabilidade, por isso que eu digo, nós que estamos vivenciando esse momento de transição, temos essa responsabilidade a mais. Como é que nós vamos conduzir esse barco neste momento muito, definitivamente importante para a administração pública?
Então, temos mesmo que aproveitar essa ferramenta, porque administrar, usando um velho jargão aqui, administrar é resolver problemas. Então, essas ferramentas que nos são trazidas, que nos são ofertadas, elas devem ser muito bem recebidas e muito bem aproveitadas. Porque a nossa responsabilidade para com todos aqueles que trabalham conosco e, sobretudo, com a sociedade, é da maior importância. Nós estamos vivendo nessa época nova, o nosso PJE, professora Sônia, já instalamos a primeira vara e a SDI aqui no tribunal. É um caminho que agora só temos que ir à frente mesmo. E vai exigir de nós uma mudança de paradigma, mudança de comportamento, de cultura. E por isso é tão importante um trabalho como esse da professora Sônia. E não só relativamente à questão de administrarmos o nosso meio aonde nós estamos. Porque a mudança de paradigma, de cultura, ela traz uma referência muito grande na nossa vida pessoal. Então, na medida em que nós trabalhamos aqui essa questão do gerir, do administrar, nós estamos também mudando as nossas perspectivas de vida. Então, eram essas palavras que eu queria trazer a todos os senhores, que aproveitem bem essa 1h30, e podemos também, né, em outras oportunidades, vamos continuar trabalhando este tema, porque somos nós que estamos à frente dessa jornada. Agradeço a presença de todos e desejo uma boa manhã de trabalho. Convidamos para proferir a palestra Desafios da Gestão por Competência na Administração Pública, a professora da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, de Brasília, Sônia Goulart, que falará do espaço próximo à plateia. A professora Sônia é mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação, professora da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, professora universitária e consultora na área de gestão de pessoas por competências e planejamento estratégico. Convidamos os integrantes da mesa de honra para assentarem na primeira fileira deste auditório. Nós vamos nos ver à tarde. Tá? Muitíssimo obrigada pela sua presença. Podemos? Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma honra para mim estar aqui fazendo esta abertura deste programa de implantação, desse projeto de implantação de gestão de pessoas por competências, coordenado pela Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal, e principalmente por estar num tribunal, estava há pouco falando, presidido hoje por uma mulher. Nós temos hoje, até perguntei para a presidente, quantos tribunais nós temos hoje presididos por mulheres, e ela me disse que são 14 tribunais. Nós demoramos muito, né, para chegar a esses cargos, mas agora eu acho que nós vamos realmente aí, tomar conta da área de gestão neste país. E isso é uma necessidade. Eu pedi para que nós pudéssemos, para apresentar a palestra aqui, porque eu gosto de ficar mais perto das pessoas e conversar, e na realidade palestras são muito mais uma conversa que nós temos com as pessoas do que, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta no decorrer de alguma informação que eu dê, por favor, fiquem à vontade. Vou tentar aí ser bastante rápida, porque nós tínhamos um horário, né, de fechamento, e iniciamos hoje as entrevistas, a etapa de entrevistas. Muitos de vocês serão entrevistados a partir de hoje, e nós estamos aqui até sexta-feira. Queria apresentar a vocês nossa equipe: Ana Sofia,
Anselmo e Simone, eles estarão conosco aí nas entrevistas, alguns de vocês serão entrevistados por eles. Nosso tema é desafios de gestão de pessoas por competências. Eu já fui apresentada a vocês, mas eu gosto de fazer uma pequena introdução sobre o meu trabalho na área de gestão pública. Eu trabalho na área de gestão pública há 35 anos. Desses 35 anos, 28 voltados à área de gestão de pessoas e desde 1998 voltado à gestão de pessoas por competências. Então, tenho acompanhado, só trabalho na área pública, tenho acompanhado a implantação e tenho coordenado a implantação de gestão por competências em algumas instituições, então nós temos alguma experiência neste campo para compartilhar com vocês aqui no TRT. Vamos falar basicamente de 4 temas. O primeiro é o contexto da gestão de pessoas na administração pública. Depois, a competência como uma resposta aos desafios da administração pública, o objetivo da gestão de pessoas por competências e a prática e os resultados. Quando nós falamos em contexto, mesmo quem não trabalha na área de gestão de pessoas, consegue identificar hoje com clareza qual é o cenário atual da gestão de pessoas na administração pública. E o pessoal que trabalha na área de gestão de pessoas, então, identifica com mais clareza ainda, né? Nós não estamos numa lagoa tranquila, remando, nós estamos muito mais ali, né, numa corredeira. Nós hoje temos, no governo federal, uma taxa de retenção por concurso muito baixa, uma taxa de retenção que nos deixa preocupados. Nós não temos mais no serviço público. Eu, quando entrei no serviço público, praticamente me casei com a minha instituição, fiquei nela 31 anos, me aposentei naquela instituição, mas hoje nós não temos isso. Não temos mais isso no serviço público. As pessoas entram na nossa instituição já com uma apostila debaixo do braço, já estudando para a próxima instituição que estão vislumbrando. A mobilidade das gerações mais novas é muito grande. E, no entanto, enquanto elas estão na nossa instituição, precisam ser qualificadas para prestar serviços e bons serviços ao cidadão. Mas com essa mobilidade, a área de gestão de pessoas está lá na corredeira, qualifica e perde, qualifica e perde. Nós estamos trabalhando dessa forma. Muitas vezes as pessoas ficam no máximo, às vezes 2 anos na nossa instituição. E poucos são aqueles, a nossa taxa de retenção está por volta de 17%. Isso significa que de cada 100 pessoas que entram no serviço público, em 2 anos nós conseguimos reter apenas 17 desses 100 que chegaram. E os outros, eles foram para outras instituições. Não saem do serviço público, mas estão trabalhando em outras instituições. Também temos hoje uma exigência da sociedade bastante grande. Foi-se o tempo em que nós tínhamos o apelido de Barnabé, o servidor público tinha um apelido de Barnabé, nós tínhamos uma figura muito interessante que era a cadeira vazia com um paletó pendurado que representava o servidor público. Nós não temos mais esta imagem. A sociedade brasileira reconhece que o serviço público avançou muito. Nós hoje prestamos um serviço público de muito mais qualidade do que há 10, 15 anos atrás, mas ainda necessitamos avançar bastante. E a sociedade hoje tem 3 grandes exigências para nós. A primeira é de efetividade e qualidade no serviço prestado. A segunda, de transparência nos resultados. Está aí a Lei de Acesso à Informação, que dá ao cidadão, ou seja, a todos nós, o poder de se informar sobre qualquer coisa que ele deseje se informar. Nós já estamos aí com os nossos contra-cheques na internet, nós já estamos com várias informações na internet. Nós não temos, eu costumo dizer, né, às pessoas, nós não temos medo de mostrar o que fazemos, porque nós estamos trabalhando muito no serviço público, em todo o serviço público, federal, estadual, municipal, trabalhamos muito e não temos medo de mostrar aquilo que estamos fazendo. E estamos fazendo coisas muito boas.
E temos uma exigência no tempo de resposta às demandas. Todos nós, independente se estamos trabalhando no serviço público ou não, queremos ser atendidos com agilidade, com qualidade e com efetividade. Isso desde o momento em que nós estamos abastecendo o carro num posto de gasolina, até o momento em que vamos a um espaço público e necessitamos de atendimento. Todos nós gostamos disso, todos nós queremos isso. Então, todos nós precisamos também trabalhar neste sentido. Principalmente, estava conversando com um jornalista aqui do TRT, e ele me fez uma pergunta, né, interessante sobre qual a diferença entre gestão de competências entre a administração pública e a iniciativa privada. É que na iniciativa, a diferença básica é que na iniciativa privada você faz competências para aumentar o lucro. E na administração pública você faz competências para qualificar as pessoas, para prestar um serviço público melhor. Então existe essa diferença que é bem clara. Se você na iniciativa privada não apresentar as competências necessárias, você é gentilmente devolvido ao mercado, né? Para não dizer que você é demitido. Nós não temos esta realidade no serviço público. No serviço público você é qualificado para apresentar as competências. E isso é importante que se diga, para que nós não tenhamos a impressão de que avaliar competências é uma ação que será feita para tirar as pessoas do lugar. Muito pelo contrário, nós não avaliamos competências para tirar nenhum gestor do lugar, nenhum técnico do lugar, ninguém. Nós avaliamos competência para dar àquela pessoa condições de trabalhar cada vez melhor, de desenvolver as suas competências e conseguir responder à sociedade nestas exigências com um grau de qualidade e agilidade cada vez maior. Para isso, nós precisamos de estratégia. A competência, ela é alinhada à estratégia da instituição. Nós precisamos estruturar mecanismos efetivos de mensuração do desempenho da instituição, das equipes e dos indivíduos. Nós precisamos ter clareza dos referenciais estratégicos para que tenhamos efetividade nos resultados a serem entregues à sociedade. Se nós dizemos que a competência ela decorre dos objetivos estratégicos, nós analisamos a estratégia da instituição, fazemos uma análise documental dessa instituição e dizemos, para que essa instituição alcance os seus objetivos estratégicos, o seu corpo gerencial precisa apresentar um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, e o seu corpo técnico também. Então é preciso ter clareza nos referenciais estratégicos. É preciso que todos nós conheçamos quais são os objetivos estratégicos da nossa instituição. E possamos saber exatamente que conjunto individual de conhecimentos, habilidades e atitudes precisamos entregar para que essa estratégia aconteça. Porque a estratégia é muito bonito no papel, mas ela só acontece se as pessoas se dispuserem a fazer a estratégia acontecer. Quem faz um plano estratégico ser real são as pessoas. É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que determinam se nós temos condições de fazer essa estratégia acontecer. Além das pressões da sociedade, nós temos algumas pressões do ambiente externo, além daquelas 3, que são o foco no cidadão. Hoje é exigido de toda a administração pública, de todas as instituições públicas, que o foco do trabalho seja o cidadão. Sempre foi, mas hoje existe um discurso de pressão muito forte sobre a qualidade do atendimento e o serviço prestado. Temos uma pressão sobre gestão com base em resultados e responsabilização. Quais são os resultados da nossa instituição? Que resultados nós estamos entregando à sociedade com o dinheiro público? Porque nós administramos o dinheiro público e estamos entregando resultados na proporção da confiança que o cidadão tem em nós.
Transparência de programas e projetos com indicadores de efetividade. Muitas vezes os nossos indicadores, eles são indicadores de eficácia. Eles só dizem o que nós fazemos. Nós estamos avançando a administração pública para indicadores de efetividade. Aquilo que nós fazemos realmente tem atingido resultados efetivos? Muitas vezes na área de gestão de pessoas, por competências, durante muito tempo, os nossos indicadores eram indicadores de eficácia. Você perguntava a alguém do RH, qual é o grande indicador do RH? E o grande indicador era, eu tenho 500 pessoas, eu gastei R$1.000 de capacitação com cada pessoa e eu gastei R$500.000 em capacitação. Oh, R$500.000 em capacitação. Esse é um indicador de eficácia daquilo que nós fazemos. O governo hoje, federal, estadual, municipal, as instituições públicas hoje precisam mostrar sua efetividade. Gastamos R$500.000 com capacitação. Esta capacitação possibilitou a instituição alcançar as suas estratégias? Nós conseguimos efetivamente que esta aprendizagem em capacitação fosse direcionada para os objetivos da instituição? Então, nós estamos avançando em indicadores. Controle social, participação, governança compartilhada, acesso às informações públicas. Cada vez mais o Brasil se informa, cada vez mais o cidadão estuda. Nós ainda estamos muito aquém do que deveríamos estar em educação, mas a informação circula hoje de maneira muito rápida. Nós temos aí as tecnologias de informação e comunicação que fazem com que a informação circule de maneira muito ágil. E nós estamos cada vez mais informados, estamos cada vez mais cidadãos, participando do processo de cidadania, participando do processo de informação sobre o que se faz com o dinheiro público neste país. E nós que trabalhamos administrando esse dinheiro público, temos, o dever de mostrar a nossa efetividade nessa administração. Também temos desafios internos. E o primeiro deles é a ausência de carreira estruturada. Na maior parte das instituições, nós não temos uma carreira estruturada. Nós temos hoje uma insatisfação quase coletiva nas áreas públicas em função dessa ausência de carreira estruturada. No judiciário, assim, o que eu conheço bem do judiciário é o TJDFT e os Supremos Tribunais em Brasília. No judiciário nós temos uma situação estrutural muito difícil. Você abre um concurso para o técnico que vai trabalhar no cartório. E aí, quem é que passa nesse concurso? Advogados formados, com mestrado, com especialização, e são essas as pessoas que passam num concurso público hoje, porque os concursos estão cada vez mais difíceis. Brasília tem universidade do concurso. Eu tenho alunos que deixam de ir à faculdade durante um semestre, trancam a matrícula para pagar um cursinho para se capacitar para um concurso, principalmente do judiciário, que são concursos muito concorridos. E pagam, às vezes, R$1.500, R$2.000 por mês num curso específico para o judiciário. Então, vejam, essa ausência de carreira estruturada faz com que passe para o cargo de quem vai trabalhar ali no cartório pessoas altamente, com formação escolar bastante elevada. Depois de 3 meses que ele está trabalhando no cartório, ele não quer mais trabalhar no cartório. Por quê? Porque ele tem um desenvolvimento, uma formação escolar muito além daquilo que a atividade exige. E aí ele começa a pressionar. Não, mas eu tenho especialização, eu tenho mestrado, às vezes tem doutorado. Ora, se tem tudo isso, por que é que fez um concurso para trabalhar no cartório, que é onde nós temos necessidade de pessoas para trabalhar? Porque é a forma de entrar na instituição.
E as pessoas acham que entrando, o principal é entrar na instituição. Depois, uma vez lá dentro, o RH tem que se virar comigo e me colocar num lugar onde o meu conhecimento, a minha habilidade possa ser aproveitada. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Você faz um concurso para determinado cargo e ali você permanece. Nós não temos uma carreira estruturada com mobilidade. Então, nós precisamos avançar nesta área. Busca por maior autonomia no trabalho. Nós temos visto isso no governo federal. Nos últimos 5 anos, os concursados que entram nas instituições públicas, eles já vêm com uma formação escolar, como eu disse já, elevada, e eles buscam autonomia no trabalho. Eles querem participação nas decisões, eles querem planejamento participativo, nada que nós também não queremos, não é? Mas eles têm uma formação escolar muito forte, já neste sentido de tornar o serviço público um serviço mais participativo. E encontram instituições extremamente hierarquizadas. As nossas instituições, a administração pública, as decisões são tomadas de forma muito hierarquizadas. E quanto mais democrático, maior é o comprometimento das pessoas. Como é que nós conseguimos tornar democráticas instituições que são muito hierarquizadas? Esse é um grande desafio para nós. Motivação, que tem a ver com seleção e retenção de talentos. Nós hoje não temos seleção por competências e algumas instituições do governo federal nós já temos concurso por competências. Vocês sabem que na primeira fase do concurso nós não podemos ter a competência como base, mas nós podemos ter outras fases do concurso. O concurso não precisa ter apenas uma fase. A primeira fase, pela Constituição, tem que ser aberta. Todo mundo tem que ter, todo cidadão, dentro daqueles requisitos, tem que ter o direito de poder concorrer, mas nós podemos ter outras fases eliminatórias, desde que bastante objetivas, e podemos fazer isso por competências. Descontinuidade pela ausência de políticas de gestão de pessoas. Nós temos poucas instituições hoje, pelo menos no governo federal, que tenham políticas de gestão de pessoas claras, bem identificadas, descritas. Né? Então, com a resolução 092/12, essa que institui a gestão de pessoas por competências nos TRTs, aquilo é uma política. Isso é uma política de gestão de pessoas. E mudar uma política é muito mais difícil do que mudar uma portaria interna, do que mudar um documento interno. Muitas vezes as nossas políticas de gestão de pessoas, às vezes eu chego numa instituição e pergunto, qual é o conjunto de políticas de gestão de pessoas da instituição? Olha, tudo aqui está implícito. Todo mundo sabe o que deve ser feito porque está implícito. Gente, o que está implícito, não está escrito, não vale. Infelizmente, não vale. Aquilo que parece estar implícito na cultura não é política. É apenas um acordo entre nós, um acordo de cavalheiros que pode ser rompido desde que um dos lados deixe de ser cavalheiro. Né? Então, nós precisamos de políticas de gestão de pessoas. Necessidade de reconhecimento e valorização do mérito. Neste momento, a gestão por competências ela é inserida em qualquer instituição pública apenas pelo viés do subsistema capacitação. O sistema de gestão de pessoas, de recursos humanos, ele é um subsistema que se divide em vários subsistemas. Neste momento, apenas capacitação. Ela não está nem alinhada à avaliação de desempenho. Porque a avaliação de desempenho ela tem um viés subjetivo muito forte ainda, né? Estruturada de uma maneira que impacta na promoção, na progressão, e quando você impacta o bolso das pessoas, o resultado nem sempre é efetivo. Por isso a avaliação de competências não está alinhada à avaliação de desempenho. A avaliação de competências se destina a saber quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que você precisa desenvolver, sem ter impacto no bolso de ninguém. Essa necessidade de reconhecimento e valorização do mérito, ela precisa ser institucionalizada. Porque se eu disser a você assim, Maria, vou avaliar
o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que você necessita para desempenhar suas atividades gerenciais ou técnicas e fazer a estratégia do tribunal acontecer. E vou lhe dar oportunidades de desenvolver, porque a competência está alinhada a um plano de capacitação gerencial e técnico, vou, como instituição, dar a você a oportunidade de desenvolver essas competências. Maria vai dizer que ótimo. Eu vou ser avaliada, vou saber onde eu preciso desenvolver, vou ter oportunidades de desenvolvimento. E a segunda pergunta dela é: e depois que eu tiver desenvolvido as minhas competências? E aí? Qual é o reconhecimento que eu vou ter? Qual é a valorização do mérito que eu terei? Além, obviamente, de prestar um serviço público melhor e de fazer com que a nossa instituição alcance as suas estratégias. Isso será reconhecido de que forma? Então, quando nós iniciamos um processo de gestão por competências, ao final dele nós temos que vislumbrar o reconhecimento desse mérito, desse esforço de capacitação. Porque a capacitação, o desenvolvimento, ele tem duas faces. A instituição oferece e eu vou também na direção deste desenvolvimento. Eu e a instituição somos corresponsáveis pelo meu desenvolvimento. Não é nós ficarmos sentados esperando que caia tudo do céu, que a instituição jogue tudo no nosso colo. A instituição oferece as oportunidades de capacitação. E nós aceitamos ou não as oportunidades de capacitação. Ninguém é obrigado a se capacitar, em lugar nenhum, nem na iniciativa privada, nem na administração pública. Mas você é convidado a fazer a sua parte no desenvolvimento dessas competências. A volatilidade do conhecimento e da informação. Nós hoje temos uma volatilidade imensa do conhecimento, da informação, vocês sabem disso. Qualquer pesquisa que você coloque no Google, são milhões de páginas, você não sabe nem mais como é que consegue definir o que é ou não relevante no meio de tanta informação. O conhecimento muda, as tecnologias mudam, toda hora nós temos um sistema novo, toda hora nós temos uma metodologia nova, um método novo, mas a nossa necessidade de conhecer, de aplicar esse conhecimento, de desenvolver a habilidade, ela permanece. E nós vamos nos aperfeiçoando. Hoje nós temos uma realidade também na área pública, que são as aposentadorias, que não são aposentadorias na realidade, né? Eu posso me aposentar e continuar trabalhando. Então nós temos muitas pessoas, não sei aqui no TRT, mas nós temos um contingente grande de pessoas que já se aposentou e por uma questão de estrutura salarial ou de estrutura de carreira, não vai embora, fica dentro da instituição. Muitas vezes, essas pessoas, às vezes elas têm dois tipos de comportamento. Quando você se aposenta, mesmo que você não vá embora, eu sei porque sou aposentada, quando você se aposenta, você parece que recebe uma carta de euforia. É uma sensação assim bastante interessante, né? Quando você assina a sua aposentadoria, você diz: poxa, agora também, né, estou livre. A sensação que você tem é que você está livre. Muita gente resolve mudar de área dentro da sua instituição. Se a sua instituição permite, e se você pode ir para uma área nova, nunca trabalhei com aquilo e agora que eu estou livre, eu posso escolher uma coisa bem diferente, eu quero aprender alguma coisa diferente. E isso nos dá um desenvolvimento continuado para suporte a essa aprendizagem e à estratégia da instituição. Muitas vezes também a pessoa tem um outro tipo de reação. Eu me aposentei, então agora eu não vou fazer muita coisa não. Não me dê muita coisa para fazer não, eu vou ficar por aqui, entendeu? Mas não me dê muita coisa para fazer. E nós temos esses dois casos hoje na administração pública. Pessoas que se aposentaram, não foram embora, mas também não querem muito mais trabalho. E pessoas que resolveram mudar de área e demandam todo um desenvolvimento de competências diferenciado. Bom seria se todos nós pudéssemos nos aposentar, né?
e ir cuidar de outras coisas na vida, desde cuidar do jardim até levar o nosso conhecimento para uma organização não governamental, para uma creche, para um asilo. Nós temos muito conhecimento, muito. Nós, servidores públicos, temos muito conhecimento. E lá fora tem muita gente precisando deste conhecimento. Infelizmente, a realidade salarial e de estrutura de carreira, às vezes, faz com que nós hoje tenhamos um grande contingente de pessoas que podiam estar fora da instituição, abrindo espaço para outros concursados, para outros trabalhos, e ainda estão dentro da instituição. E a formação de lideranças para um novo modelo de gestão de pessoas. Quando nós falamos de autonomia no trabalho, ambiente democrático, retenção de talentos, reconhecimento e valorização do mérito, estamos falando de um novo tipo de líder, de um novo tipo de gestor. Né? As equipes hoje demandam novos gestores, demandam um novo tipo de liderança. Por quê? Porque as equipes avaliarão as competências dos seus gestores, avaliarão os comportamentos de evidência dessas competências. Então, muitas vezes eu gestora, e eu fui gestora durante muitos anos, eu gestora acho, penso, tenho a sensação de que entrego determinados conhecimentos, determinadas habilidades, que eu demonstro isso para a minha equipe. E ao ser avaliado, a equipe diz, não demonstra. Não demonstra esse comportamento, não demonstra esse conhecimento, não demonstra esta habilidade, porque competência é um comportamento observado. É o outro que reconhece em mim a competência. Quem reconhece a competência do tribunal é o cidadão. É aquele que usa os serviços que o tribunal disponibiliza. Quem reconhece a competência da chefia é a equipe que trabalha com ele, é o chefe imediato, são os pares. Então, a competência é um comportamento observado. Por isso, nós não somos competentes ou incompetentes, ou temos competência. Nós apresentamos a competência. Competência é algo que eu apresento ao trabalhar, ao desempenhar as minhas atividades. Com essas pressões todas, os desafios do ambiente externo e as pressões do ambiente externo e os desafios do ambiente interno, o nosso modelo tradicional de recursos humanos, vejam que a palavra era recurso, né? Nós éramos recursos como qualquer outro, Sônia, cadeira, mesa, tudo recurso, recurso humano, recurso material. Então, essas pressões que nós estamos sofrendo nos últimos 10 anos, racharam esse modelo tradicional. E nós necessitávamos de um novo modelo de gestão de pessoas, que trouxesse para nós a transição entre a gestão de recursos humanos e a gestão de pessoas. Nós ainda não saímos da gestão de recursos humanos totalmente. Nós estamos migrando para uma gestão de pessoas que é uma atividade estratégica, onde o trabalho em equipe é o foco, onde as pessoas são parceiras na gestão, que cumprem metas, mas apresentam resultados, e que tem o foco, aí sim, nas pessoas, e não no processo de trabalho. Estamos migrando. Muitas vezes nós entramos nas instituições e perguntamos, somos RH ou somos gestão de pessoas? Semana retrasada eu estava no estado do Norte fazendo uma palestra e ao perguntar isso teve alguém que dizia, nós ainda somos departamento de pessoal, lembra aquele DP? Bem, né, assim, é lá da década de 70, 80, aqui nós ainda somos DP. Então, nós estamos realmente migrando. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil. Depende da nossa cultura, é uma mudança. Né? A presidente falou hoje em mudança de paradigmas. Nós estamos mudando paradigmas na gestão de pessoas. Passando de um modelo tradicional, onde as pessoas eram recursos, para um modelo onde as pessoas aprendem e fazem o diferencial entre as organizações. O que diferencia o TRT de Minas Gerais do TRT do Rio de Janeiro são as pessoas. Nós temos a ideia de pensar que são os sistemas, que são os locais de trabalho, que são as metodologias de trabalho, são as pessoas. É aquilo que as pessoas sabem,
é aquilo que as pessoas têm a habilidade de fazer. Porque nós temos instituições muito pequenas, instituições públicas muito pequenas, que têm um resultado surpreendente. E você diz, mas com tão pouca gente isso é conseguido? É conseguido porque a qualificação é alta, a habilidade em fazer é alta, o conhecimento é alto, a atitude, a predisposição de fazer é forte. E aí você consegue. Isso independe do número de pessoas. Você pode ter muita gente fazendo alguma coisa e aquela alguma coisa sair mal feita. É muita gente sem muita vontade de fazer, com pouca habilidade e quase nenhum conhecimento. Então, não é o número de pessoas, é a qualificação de pessoas que determina isso para nós. Com isso tudo, nós estabelecemos a gestão de pessoas por competências como uma resposta aos desafios das organizações públicas. Por isso, a resolução 92, que traz isso para o âmbito do TRT. E aí nós equilibramos a gestão de pessoas. Até então, nós estávamos só ali do lado do contexto organizacional. Nossa preocupação era com planejamento estratégico, os objetivos, as competências da organização, indicadores da organização. Enquanto isso, nós não lembrávamos que quem faz isso tudo acontecer são as pessoas. E aí equilibramos neste momento com um modelo de gestão de pessoas por competências. Além do contexto organizacional, nós temos que nos preocupar com o potencial humano. O conhecimento existente nas pessoas é o suficiente? As habilidades, os valores que permeiam as ações das pessoas são aqueles que a instituição precisa? Nós temos processo de atração, retenção e desenvolvimento de pessoas, ou seja, estamos preocupados com as competências das pessoas? Então, a Resolução 92 de fevereiro desse ano responde que sim. Os tribunais regionais do trabalho estão preocupados com as competências das pessoas. E por isso estamos iniciando esse projeto de implantação. Vejam como é que a Resolução 92 descreve o conceito de competência. Competência é o agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados que afeta parte considerável da atividade de alguém e que se relaciona com o seu desempenho profissional. Embora nós tenhamos relação da competência com o desempenho, vocês vão ver, nós não estamos alinhados à avaliação de desempenho. Em determinado momento, hoje no governo federal já se discute como é que nós vamos fazer a competência encontrar com o desempenho, porque ela precisa. Em determinado momento nós vamos ter que ter uma avaliação de desempenho por competências. Mas neste momento eles estão separados, para que nós não tenhamos na competência o viés da avaliação de desempenho. Também na Resolução 92, gestão de pessoas por competências é a gestão do desempenho orientada para o desenvolvimento das competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que os servidores necessitam para executar as suas atividades, vejam o final, visando ao alcance dos objetivos institucionais. Então, são as três dimensões principais da competência. O conjunto individual de conhecimentos, habilidades e atitudes que cada um de nós precisa apresentar, o desempenho, ou seja, os resultados do nosso trabalho, e tudo isso alinhado aos objetivos estratégicos da instituição. Só para lembrar como é que esse alinhamento se dá, desempenho é o resultado do nosso trabalho. Então, nós esperamos que as pessoas façam determinadas atividades e com determinados padrões, e isso se chama desempenho esperado, e depois avaliamos a atuação efetiva, como é que ela fez aquilo que era esperado. E isso é o desempenho apresentado. Então, nós temos ali uma atividade muito comum em todas as instituições públicas, que é atender. Se nós temos um padrão de atendimento e nós temos uma sequência de atividades com padrões de atendimento, agilidade, cortesia, educação, responsabilidade, nós temos um desempenho esperado. E por meio deste desempenho esperado, eu comparo com aquilo que a pessoa efetivamente faz no seu trabalho. E eu tenho o desempenho apresentado.
Por aqui nós temos metas de desempenho, padrões de desempenho e conseguimos saber o resultado deste trabalho está à altura do objetivo estratégico. Se o nosso grande objetivo estratégico fosse atender com 90% de satisfação do usuário dentro da instituição, o conhecimento, a habilidade e a atitude dos nossos atendentes hoje é suficiente para isso? Esta é a relação competência-desempenho. Vejam, nós precisamos avaliar no atendimento se a pessoa tem o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para atender, porque também não adianta eu colocar uma meta de atendimento se ela não está qualificada para isso, né? A gente não faz isso em lugar nenhum. Dentro de casa, você contrata uma auxiliar e você vai dizer a ela, olha, eu gostaria que você no sábado fizesse uma feijoada. Nós não saímos, viramos as costas e deixamos por conta dela. Nós vamos dizer, olha, a feijoada aqui em casa é feita desta maneira, a couve é com muito alho, a laranja é cortada muito fininha. Nós damos orientações para todas aquelas pessoas para as quais nós damos alguma meta. E como é que nós não fazemos isso dentro das instituições, né? Fazemos metas, mas não damos qualificação para que as pessoas alcancem essas metas. Então, a competência é a identificação se ela tem o conjunto de conhecimento necessário para realizar as suas atividades, que é o desempenho. Sem também esquecer que no desempenho nós temos 3 outras condições de interferência. As relações interpessoais. Se eu estou num ambiente onde as relações interpessoais são difíceis, provavelmente o meu desempenho não é bom e eu não consigo apresentar as minhas competências. O ambiente físico de trabalho, eu posso querer que você atenda muito bem, que você utilize o sistema de atendimento para registro, mas você não tem computador. Ora, se você não tem um ambiente físico de trabalho que lhe permita apresentar o desempenho e as competências, você também não vai ter esse desempenho no grau exigido. E as características da organização. Se nós tivermos uma organização onde a informação não circula, fica presa na mão de determinados níveis, eu também não consigo fazer o desempenho no nível esperado. Isso para que nós possamos ver que a gestão do desempenho envolve vários fatores, não somente a competência, não somente a forma como eu faço as minhas atividades. E lembrar que as pessoas são a base do resultado da instituição. Por isso, as metas institucionais estão apoiadas nos resultados do indivíduo. E para o indivíduo dar resultado, ele precisa ser qualificado, ele precisa ser capacitado. Por isso, para nós, é claro o objetivo da gestão de pessoas por competências. O objetivo da gestão de pessoas por competências em qualquer instituição é facilitar a implementação das estratégias da organização. Como é que ela faz isso? Qualificando as pessoas. Quanto mais qualificadas as pessoas são, mais a estratégia é executada com facilidade. E se as pessoas aumentam o seu nível de qualificação, eu posso ter estratégias mais aprimoradas, posso ter estratégias mais ousadas, porque o corpo técnico e gerencial da instituição responde em qualificação. E eu posso ter metas institucionais mais ousadas, mediante, então, a identificação e o desenvolvimento das competências, das pessoas principalmente, que é o que a gente começa esta semana no TRT. Nós vamos iniciar esse processo, na realidade ele já foi iniciado com a capacitação de uma equipe de 25 pessoas, coordenada pela Diretoria de Recursos Humanos, e esta capacitação teve a participação de representantes de todas as áreas do tribunal. Esta semana nós iniciaremos as entrevistas, vamos entrevistar mais de 120 gestores aqui em Belo Horizonte, e todos os gestores do interior, desde hoje, já estão respondendo à coleta de dados, todos os que estão fora de Belo Horizonte estão respondendo num formulário online, via Moodle, também coordenado pela área de recursos humanos, e nós teremos uma coleta de dados intensiva,
não de todos, mas de uma parte significativa dos gestores, que depois será validada, as competências gerenciais, elas serão validadas aí sim por todos os níveis de gestão do tribunal. Competência se faz assim, com processo participativo, entrevistando, ouvindo, levantando o dado com as pessoas, coletando os dados, sabendo o que é que os gerentes pensam dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes que devem apresentar no exercício das suas atividades gerenciais. Então, a relação entre estratégia, competência e desempenho, ela é uma relação clara. Ela, na realidade, ela não é um círculo fechado, ela é uma espiral evolutiva. Nós temos a estratégia, a partir dessa estratégia definimos que conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes gerentes e técnicos precisam apresentar e em que nível. Essa competência é avaliada, são oferecidas oportunidades de aprendizagem por meio de trilhas de desenvolvimento e depois nós vamos conseguir saber se esta aprendizagem mudou o desempenho, teve um impacto efetivo no desempenho. Se esse desempenho aumenta, a velocidade da estratégia, de execução da estratégia, também aumenta, e a ousadia, ou seja, podemos cada vez mais estabelecer estratégias mais amplas, de maior abrangência. Por quê? Porque nós temos um corpo qualificado para dar conta disso. A gestão estratégica de pessoas hoje, então, é um modelo integrado de gestão de pessoas e orientado para mobilizar essas competências dos indivíduos, que são essenciais ao efetivo desempenho dos servidores e estão em consonância com as políticas e estratégias da organização. Novamente, os 3 elementos. Por que nós estamos trazendo? Para que fique bem batido, bem claro para vocês, que o tempo todo nós estaremos trabalhando, nas entrevistas abordaremos isso com vocês, que nós estamos trabalhando nessa direção. O alinhamento das competências individuais com o desempenho necessário das atividades, com os objetivos estratégicos da organização. Esse é um modelo integrado de gestão de competências e do desempenho das equipes e pessoas, com o qual nós trabalhamos. Nós vamos deixar aqui à disposição do RH para colocar à disposição de vocês esta apresentação. Eu acredito que ali fica bem pequenininho, nós não vamos explanar cada etapa, mas nós estamos aqui na etapa verde, identificação das competências organizacionais e profissionais. Então, estamos iniciando este processo com o TRT, e todas as etapas serão feitas de forma participativa. Então, vocês serão chamados a validar a descrição das competências, a avaliar de forma participativa, serão chamados a contribuir com as trilhas de aprendizagem para as ofertas de eventos de capacitação. Em todos os momentos, vocês serão ouvidos, serão escutados e terão a oportunidade de participar e contribuir neste processo. Por quê? Porque nós precisamos de líderes para um novo contexto de gestão de pessoas. E essa liderança é feita a partir da identificação das competências necessárias para tal liderança. Então, o que é que nós precisamos apresentar de conhecimentos, habilidades e atitudes em termos de gestão? Em termos de fazer gestão do tribunal. Hoje, nós temos uma necessidade de líderes, não que sejam executores, não que sejam operacionais. Nós precisamos de líderes que tenham uma visão sistêmica, que tenham uma visão geral, que tenham uma visão estratégica, que saibam mobilizar as pessoas para o alcance dos resultados. É essa a liderança que nós precisamos no serviço público hoje. E estamos um pouco longe dela. Precisamos qualificar as pessoas para que essa liderança surja. E quando falamos de líderes, não estamos falando apenas das chefias formalizadas. Nós temos gestores de programas, gestores de projetos, coordenadores de equipes informais, todas as pessoas que exercem algum tipo de liderança dentro da instituição.
Como é que nós preparamos o profissional para fazer a estratégia acontecer? Exatamente neste percurso que nós estamos mostrando aqui. Saímos do planejamento estratégico, da análise dos documentos da instituição, definimos as competências da instituição, que competências essa instituição precisa apresentar à sociedade. Destas competências, nós definimos as competências gerenciais e técnicas e partimos para as trilhas de desenvolvimento. A área de gestão de pessoas vai elaborar soluções de aprendizagem para desenvolver essas trilhas e constituir um plano de capacitação. Vejam que isso muda a face do plano de capacitação. O plano de capacitação não é mais chegar para alguém e dizer assim: João, você quer se capacitar em quê? E o João aí diz, sei lá, eu quero fazer um curso de ikebana. Eu acho ikebana uma coisa muito bonita, né? Eu quero fazer um curso de, sei lá, massagista, quiroprático. E aí nós podemos, claro que as pessoas, vocês vão dizer assim, mas ninguém pede um curso desse. Pede sim, o TCU andou fazendo um levantamento sobre capacitação no governo federal, aí não estou falando do estadual, mas no governo federal, e nós achamos foram achados lá curso de tudo, curso de crochê, curso de ikebana, tem curso, e não estavam ligados a programas de qualidade de vida, porque se estivessem, você poderia dizer, né? Olha, está ligado a um programa de qualidade de vida. Então, nós precisamos ter efetividade na capacitação, dizendo, olha, esse curso desenvolve essa competência que vai dar conta desse objetivo estratégico. É diferente. Eu agora, a partir da competência, a área de gestão de pessoas não vai perguntar mais para o João, João, você quer se capacitar em quê? Não. Com a avaliação das competências, a área de gestão de pessoas entregará um perfil de avaliação ao João e vai dentro desse perfil dizer, você precisa desenvolver essas duas competências. Dessas 5, você precisa desenvolver essas 2. E nós temos aqui os eventos de aprendizagem para que você faça isso. É uma capacitação orientada. Lembram da resolução? Gestão do desempenho orientada para o desenvolvimento das competências. Nós efetivamente direcionaremos a capacitação para as competências necessárias e identificadas individualmente. Por onde começamos? Começamos pela construção de mecanismos efetivos de valorização e reconhecimento do desempenho. Políticas de gestão de pessoas. Políticas claras, políticas descritas, alinhamento das competências das pessoas às estratégias da organização e às diretrizes gerais do governo e a qualificação dos gestores públicos para um modelo de resultados. Por que nós batemos tanto no gestor público, assim, em termos de qualificação? Porque se você qualificar o gestor público, é muito mais fácil qualificar a equipe. O gestor se torna um líder educador. Um gestor bem qualificado, ele qualifica a sua equipe quase que automaticamente. Então, a ênfase da gestão por competências, e por isso começa com a competência gerencial, é a qualificação do gestor público. E vou finalizar aqui mostrando para vocês algumas práticas, 4 práticas recentes, para que vocês tenham uma ideia de como é que isso está acontecendo. Desde 2010, o TJDFT ele implantou o seu projeto de competências, que hoje é um programa permanente. Não é mais um projeto, não está na linha de projetos do tribunal, é um programa, já tem uma política definida e já estamos no 3º ciclo de mapeamento gerencial. O mapeamento é feito, a avaliação é feita todo ano. Existe, em março deste ano, nós mapeamos as competências técnicas por área do tribunal, são 7.000 servidores, foram todos mapeados em competências técnicas descritas em 16 áreas do tribunal, as áreas foram agrupadas, todos foram capacitados, foram construídas trilhas de aprendizagem para autodesenvolvimento por competências, e foi feito o perfil de competências e níveis de complexidade do agente do programa Justiça Comunitária. Essa foi uma experiência muito interessante, porque nós definimos competências para pessoas
que trabalham ligadas ao tribunal, no programa de justiça comunitária, mas não são servidores do tribunal, são voluntários das comunidades. Então, foi muito interessante descrever, porque o nível formal de educação deles é ensino fundamental, na maior parte das vezes. E nós fomos a eles com o conceito de competências, em níveis de complexidade inicial, intermediário e avançado, e fizemos a descrição, eles validaram as competências, foram avaliados, e existe todo um processo, um plano de capacitação para os agentes comunitários. Uma experiência bastante interessante dentro do tribunal. Aqui a Fiocruz, a parte de programa de desenvolvimento gerencial. A Fiocruz fez todo esse trabalho de implantação de programa de desenvolvimento gerencial, definiu 4 competências gerenciais que serão desenvolvidas para dar base ao plano quadrienal de 2011-2014. Então, todos os gerentes foram ouvidos e definiram 4 competências que serão capacitados durante 2 anos nessas 4 competências. Vejam que o plano de capacitação é de 2 anos, para que eles possam dar conta do plano quadrienal da instituição. O Fundo Nacional de Saúde, foi feito todo um programa de inovação gerencial, não só com competências, mapeamento de processos, competências e desenvolvimento de equipes com clima organizacional, e foram mapeados os gestores e os técnicos, todos os técnicos do Fundo Nacional de Saúde. Vocês sabem, o Fundo Nacional de Saúde, ele detém a maior verba da esplanada, é a verba de repasse de convênios de saúde para estados e municípios. É uma verba, assim, estrondosa, né? Acho que são, nesse momento, 67 bilhões de reais para que sejam repassados a estados e municípios. Então, era urgente que se fizesse um mapeamento de competências e se identificasse com clareza a competência gerencial e técnica dentro do fundo. E a Hemorrede Pública Nacional, que é uma boa notícia para nós. Se vocês precisarem de transfusão de sangue, a Hemorrede Pública Nacional hoje é referência no mundo. Nós estamos capacitando, a Hemorrede Pública Nacional está capacitando os países da América Latina e Caribe, nas metodologias, nas técnicas, inclusive, né? Nós temos uma qualidade de sangue que já obteve a ISO 9001 em 2011, e foi feito todo um trabalho de definição do perfil do avaliador da hemorrede, que é aquele que vai ao hemocentro fazer a avaliação da qualidade do hemocentro dentro dos preceitos da ISO. Então, nós temos uma hemorrede nacional bastante qualificada, e dentro da hemorrede nós temos a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, que coordena toda a hemorrede nacional, e tem todas as competências técnicas descritas por processo de trabalho, que foi a exigência da ISO 9001, que é uma certificação internacional, para que a hemorrede tivesse a ISO. Então, vejam, o conceito de competências hoje, ele é amplamente aceito no mundo inteiro, né? Nós tivemos acesso agora a um trabalho alemão muito interessante sobre definição de competências. O governo alemão definiu um conjunto de competências para suas lideranças públicas e de instituições privadas, que vão levar a Alemanha nos próximos 25 anos aonde ela quer estar daqui a 25 anos. São 64 competências que os gestores públicos e da iniciativa privada na Alemanha precisam apresentar. 2 delas muito interessantes, uma é otimismo e a outra é bom humor, né? 2 competências que a gente nunca associa o alemão a bom humor, né? O alemão tem aquela cara mais fechada, e vocês vejam que eles identificaram que é uma competência necessária para um gestor público e, né, nessa crise que a Europa vive hoje, tem que ter muito bom humor, muito otimismo, e tem uma descrição muito interessante. Então, de estados, de países, até instituições, o conceito de competência é um conceito hoje bastante claro. E eu espero que, com o desenrolar de todas essas etapas aqui dentro, né, do TRT, esse conceito se torne uma cultura dentro do TRT em Minas Gerais. E é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, com os resultados, né? Não precisamos, já falamos sobre eles, mas principalmente é que
a gestão de pessoas por competências torna clara para qualquer colaborador qual é a expectativa da organização sobre que conhecimentos, habilidades e atitudes nós temos hoje para desempenhar as nossas atividades. Isso fica claro ao definirmos, descrevermos e validarmos essas competências. Então, gostaria de deixar aqui para vocês o meu muitíssimo obrigada, né, com uma frase do Paulo Freire. A realidade não pode ser modificada senão quando o homem descobre que é modificável e que ele pode fazê-lo. A gente pode achar que é um pouco difícil, muita gente pode estar aí pensando, nossa, isso é muito utópico, né? Aqui dentro do nosso tribunal, no TJ também. No TJ, em 2008, quando nós iniciamos o trabalho lá, as pessoas diziam, mas dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o STJ tem, o STF tem competências, e as pessoas diziam, no Supremo Tribunal de Justiça do país, nós não vamos conseguir fazer isso. E conseguem, e conseguiram, e já estão fazendo, porque é uma necessidade, é um avanço na relação de gestão de pessoas. E nós precisamos ser ousados, precisamos ser pioneiros, né? Precisamos dar o passo inicial para que isso aconteça. Muitíssimo obrigado a todos aqui pela atenção. Eu sei que já está aí em cima da hora, mas gostaria de agradecer vocês estarem aqui e falar para vocês que a partir da parte da tarde estaremos aí entrevistando, né, a maior parte de vocês. Muito obrigada. Está aberto para perguntas. Não? Não. Acho que a proximidade do almoço acaba com as perguntas. Então, só uma pergunta então para quebrarmos o gelo um pouquinho. Ontem mesmo eu assisti um programa de um grupo de rock, o U2, e sobre o processo de elaboração da música deles nos anos 80. Era uma música, de certa forma, que tinha desilusão e tinha muita esperança. E eles, o vocalista disse que nos anos 80 a geração jogava pedra em tudo que via pela frente. Nas instituições, nas organizações, e nos anos 90 passou a jogar pedra em si mesmo. Essa pedra que criou barreiras é uma pedra que pode, então, construir pontes. Mas isso é no plano comportamental ou seria num plano cultural, num aspecto assim, individual, coletivo? Como que é o agrupamento de todas essas ideias? Primeiro, parabéns pelo bom gosto, e o tio é muito bom mesmo. Eu acho que é nos dois planos. Ela começa no indivíduo, começa na conscientização do indivíduo, da necessidade de desenvolver seus conhecimentos, habilidades e atitudes, e se torna cultural no coletivo. Quando nós entendemos que, por meio de gestão por competências, nós teremos uma outra relação de gestão de pessoas e uma outra relação com a estratégia da instituição. Você passa a olhar a estratégia como realmente sendo a base da sua atividade, e não como alguma coisa que alguém fez lá nas altas esferas da nossa instituição. Eu passo a olhar a estratégia como aquilo que dá base ao conhecimento, à habilidade e à atitude que eu devo desenvolver. Eu acho que nas duas esferas, começando com o indivíduo, sempre. Quando ele se conscientiza de que seu conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes precisam ser desenvolvidos e que aquele desenvolvimento é uma oportunidade, porque não está ligado ao bolso, à promoção, à progressão, e sim à oportunidade de qualificação individual, ele progride nessa forma. Porque muitas vezes, quando fazemos plano de capacitação sem ser por competências, nós fazemos planos de capacitação massivos. Vamos capacitar todo mundo em liderança. Nem todo mundo precisa. Nós já temos líderes muito bons. Tem líderes que poderiam dar aula de liderança dentro da nossa instituição. Quando você sente que a área de gestão de pessoas identifica as suas necessidades individualmente, você sente que a esperança é
maior do que a pedra que eu poderia estar jogando, né? Então, eu jogo muita pedra na capacitação, a capacitação nunca me dá o que eu preciso, e agora você tem a oportunidade de receber num envelope lacrado o seu perfil de competências. É a sua necessidade de capacitação, não é a necessidade de mais ninguém, é a sua. E aí, esse desenvolvimento, ele nos conduz a uma cultura coletiva de que competência é algo que nós necessitamos. Ok? Eu queria saber, quando a gente assiste uma apresentação de um trabalho bacana assim, inevitavelmente a gente fica ansioso, né, para já ver as coisas acontecendo e saber quando que a gente vai poder colher frutos. E a gente sabe que é um percurso longo, porque a gente tem que implantar, estabelecer toda uma cultura, etc, etc. Mas, pela sua experiência, quando que a gente já pode vislumbrar que a gente vai estar praticando efetivamente essa gestão por competência? Nós estamos cronogramando as ações com a gestão, né, com a diretoria de recursos humanos, mas vocês validarão ainda esse ano as competências gerenciais. Não será feita a avaliação esse ano ainda, mas o ano que vem, provavelmente março, abril, nós já teremos condições de fazer as avaliações dos gestores em todos os níveis. E aí, fazendo a avaliação, nós teremos as trilhas de desenvolvimento e o plano de capacitação gerencial. Tá? Mas a validação das competências, esse ano nós já faremos. Essa ansiedade, ela é boa e é importante, porque nós precisamos ver nossos projetos com início, meio e fim. Nós temos essa necessidade. Muitas vezes nós implantamos, e eu que já estou aí há 35 anos, já implantei vários projetos em gestão de pessoas, que quando íamos finalizar o projeto, mudava tudo, mudava a realidade, e nós não entregávamos a finalização. Então, a competência, ela tem essa preocupação de ser um processo mais ágil, embora cultural. Claro que nós estamos falando da cultura, porque você precisa vocês viram, o TJ, nós estamos no 3º ciclo de mapeamento, 3º ano de mapeamento gerencial. E a cultura mesmo se estabelece no 2º ciclo, às vezes no 3º ciclo. Mas nós precisamos fazer pelo menos um ciclo fechado inteiro para que as pessoas tenham o resultado em mãos. Quando nós começamos a fazer no Fundo Nacional de Saúde, nós entramos lá e fizemos a palestra inicial, teve um gestor que disse, nós dissemos, olha, em 6 meses você vai receber o seu perfil no envelope lacrado. E ele disse, duvido. E ele levantou e disse assim em público, eu duvido porque eu nunca consegui ver um projeto ser finalizado aqui dentro dessa instituição. Então, ok, 6 meses depois, na data que nós tínhamos marcado com ele, fizemos um evento para entregar os perfis e ele foi o primeiro a ser chamado para receber o seu perfil. E ele disse, olha, é a primeira vez que eu consigo ver um projeto finalizado. E nós temos que nos acostumar a isso, temos que ter essa cultura de finalizar as coisas, né? Para que possamos ter o resultado e possamos avaliar o resultado e fazer ajustes. Porque senão seremos eternos iniciadores de projetos e nunca finalizadores e nunca apresentadores de resultados. E é o que a diretoria de recursos humanos, a intenção dela é finalizar o projeto, apresentar o resultado, chamar todo mundo, entregar o perfil em mãos. Ok? Oi. Você tinha dito que acho que uma peça importante dessa gestão por competência era o reconhecimento. Como é que seria feito esse reconhecimento aqui no tribunal? No primeiro ciclo de implantação, o reconhecimento ele é sempre feito pela trilha de aprendizagem. Né? Você tem uma trilha desenvolvida especificamente para desenvolver e qualificar o servidor. Então, no primeiro momento, a qualificação é o reconhecimento, a qualificação individual. Você, por exemplo, você é gestor ou técnico? Você tem função de chefia?
Tem. Então, no primeiro momento, você terá a oportunidade de fazer o desenvolvimento individual, o plano de desenvolvimento individual. No segundo ciclo é que aparecem que aí nós temos um ano para discutir e discutir com vocês quais seriam os mecanismos de reconhecimento. No TJDFT, foi criado agora um mecanismo de reconhecimento chamado Banco de Pontos, como se fosse um Smile, né, um programa de milhagem. Então, são pontuadas várias ações, desde um elogio que você receba na folha funcional, se você faz um curso de 20 horas, de 40 horas, se você faz um mestrado, uma pós-graduação, e nós reunimos isso vai ser implementado, agora foi validado, vai ser implementado somente na área fim do tribunal. Neste ano, só na área fim do tribunal, com aqueles que atuam nos cartórios, nas varas. E nós reunimos os servidores e depois reunimos os gestores e, impressionantemente, todos concordaram nos critérios de reconhecimento. E perguntamos, você gostaria de ter um banco de pontos desenhado dessa forma? E você trocaria os seus pontos pelo quê? E uma das coisas mais pedidas foi livro jurídico. Acho que o livro jurídico deve custar muito caro, porque a primeira coisa que as pessoas... Aí eu quero trocar meu ponto por livro jurídico, eu quero trocar meu ponto por uma especialização. E aí tudo você com um determinado número de pontos, você pode pedir uma especialização, lógico que na área do direito, né? Ou posso pedir um mestrado, ou posso pedir um doutorado, ou eu posso pedir um curso de inglês. Então, assim, eles fizeram lá nós temos lá várias formas de... devolver o seu empenho em se qualificar. Isso tudo está ligado ao empenho. Entram as metas institucionais por equipe, a meta individual, os resultados do tribunal. Você é pontuado por quase tudo que você faz e vai juntando esses pontos para depois trocar por aquele benefício que você entende que é um valor para você. Eles estão agora, não sei, ainda não tive com eles, estarei com eles dia 17, mas eles estavam vendo a parceria com a Associação dos Servidores para que você também pudesse trocar seus pontos para os dependentes diretos. Então, eu quero que meu filho faça um curso de informática, sei lá, uma certificação em Java, uma coisa mais estruturada. Então, eu troco os meus pontos por esse curso, por essa certificação em Java para o meu filho ou para a minha esposa, só dependente direto. São alternativas que nós estamos aí ousando no serviço público em termos de valorização. Claro que nós não temos condições no serviço público de fazer nenhum tipo de reconhecimento financeiro, nenhum tipo, a não ser que é outra vertente dentro do TJ, no processo seletivo. Estabelecer processos seletivos, de repente, para os níveis iniciais gerenciais. Lá nós temos supervisor e depois supervisor, o chefe de serviço, alguma coisa assim. Então, estabelecer processos seletivos onde a competência é pontuada para estabelecer um ranking dentro do processo seletivo. Tá? Nós estamos buscando, e eu espero que aqui no TRT tenhamos algumas soluções inovadoras para propor aí a outras instituições públicas de reconhecimento e valorização do mérito da competência. Professora, agradecemos a sua presença, a palestra proferida, esperamos revê-la em outras oportunidades. Agradecemos a presença de todos, uma boa tarde e bom apetite.